Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos nesse instante já inicialmente parabenizar a todos os pais pelo seu dia, e não só vocês que aqui se encontram, mas também a todos que estão online conosco, toda a família. Nós estamos cumprimentando e parabenizando por esse dia. Você que está em casa também, nós queremos te saudar com a paz do Senhor e que o Senhor possa falar grandemente com você desta tarde. Vamos ter também uma programação das crianças, homenagem aos pais. Então é realmente um momento de festa, um culto festivo, de adoração e de alegria, por nosso Deus nos ter concedido tudo isso que nós vivemos, principalmente a nossa vida. Eu gostaria de pedir para ficarmos em pé para lermos um texto, e o Ministério Azaf também já se preparasse. E eu gostaria de ler um salmo que, como eu leio muito, e como eu sempre digo o seguinte: quando você tem um professor que fala muito numa coisa, não só porque é importante, mas também ele gosta. E tem um salmo que é um dos meus preferidos, eu tenho vários, mas o 27 é um dos que eu tenho uma predileção muito grande, porque esse título desse salmo de Davi é que Davi confia em Deus e anela pela sua presença. Isso é lindo, confiar e anelar pela presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante.
Amantíssimo, soberano e eterno Deus, queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estarmos na tua casa. E agora, Senhor, nós precisamos que teu Espírito Santo nos capacite, porque queremos te oferecer, Senhor, uma genuína adoração. Mas precisamos da capacitação do teu Santo Espírito para atingirmos esse objetivo. Nos capacite, portanto. Nesse instante também nós queremos apresentar as necessidades dos teus filhos que aqui se encontram, apesar de nós não conhecermos quais são, mas tu as conheces, e portanto venhas ao encontro das mesmas, realizando o milagre que todos nós esperamos, não só dos que aqui estão presentes, mas também dos que estão online, e ainda daqueles que estão a caminho, pelo qual tu estejas removendo os obstáculos para que possam chegar aqui na tua casa, e em aqui chegando possa receber de ti tudo aquilo que certamente já tens preparado para cada um de nós, porque tu és um Deus provedor, um Deus maravilhoso, um Deus que conhece as nossas causas, um Deus que nos auxilia e um Deus que nós podemos confiar, porque tu estás conosco, tu cuida de nós. Agora, querido Espírito Santo, estamos dando-te plena liberdade para que o governo, as ações todas que ocorrerem aqui, nesse momento de adoração, nesse culto que prestamos a ti, Senhor, venha de fato sob a tua orientação, porque só tu, ó querido Espírito Santo, conheces o que o Pai já tem preparado para nós, e nós queremos que todas as bênçãos, tudo que Deus já preparou, nós recebamos. Portanto, tenha liberdade e comande as ações para que a honra, a glória, o louvor, tudo, Senhor, seja acreditado ao nosso Deus, em quem nós agradecemos, oramos e firmamos essa palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Asaf, então, estará louvando ao Senhor juntamente conosco. O Ministério de Louvor Asaf saúda a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos felizes por poder estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome daquele que vive, daquele que reina. O mundo, ele enfrenta as suas batalhas de uma maneira muito equivocada, e jamais o mundo vai conseguir vencer as batalhas espirituais, mas nós, que temos a palavra do Senhor ao nosso favor, sabemos que não é com força nem com violência, mas é através da nossa fé. A nossa maior arma é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui nesse final de tarde, início de noite, para garantir a nossa vitória. Não a vitória, às vezes a gente quer alguma coisa que não é da vontade dEle, mas a vitória que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. E às vezes essa vitória é você se arrepender de alguma coisa que você faz, e o Senhor vai, toca teu coração e você não faz mais aquilo. O fato é o seguinte: o Senhor está aqui, e eu quero te convidar a cantar essa canção conosco, que fala de guerra, porque é Ele e não nós que vence a batalha, é Ele. Palmas.
resistir, mas não é pela força do nosso braço, é pela força daquele que servimos. Aquele que servimos é aquele que está aqui nessa noite. E você sabe de uma coisa muito boa? É que mesmo sem merecer absolutamente nada que venha dele, Ele está aqui. Nós não merecemos a sua presença, mas quando Deus olha para mim e para a tua vida, Ele vê o sangue de Jesus, Ele vê o sacrifício na cruz. Ele não vê o merecimento, mas Ele vê graça. Ele nos colocou em sua graça, e hoje nós podemos louvar a Ele, dar o nosso louvor a Ele, levantar nossas mãos, sentir a presença dele. Somos muito felizes por isso. Vamos cantar uma canção que se chama Identidade, que é a tua identidade, a minha identidade perante o Senhor. Amém. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não negaram a sua fé, foram lançados numa fornalha, mas havia um quarto homem dentro da fornalha, e esse quarto homem da fornalha, ele está aqui nessa noite. Sendo
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa irmã Amábile oferece o culto e ações de graça pelo aniversário do nosso querido Jorge Meles. Parabéns, Jorge Meles. Deus te abençoe grandemente. Continue, porque Ele já tem abençoado você, mas que você continue sendo abençoado. Glória a Deus. Neila Martins oferece o culto e ações de graça pelo aniversário da irmã Dirce, que será amanhã. Parabéns, Deus abençoe. A nossa irmã Adma apresenta o visitante, o jovem Douglas. Fique de pé, Douglas. Vamos dar um bem-vindo a Douglas. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Sinta-se bem em nosso meio. Eu queria nesse momento perguntar se há alguém que nos visita pela primeira vez. Por gentileza, fique de pé para nós apresentarmos. Temos ali uma família, glória a Deus, muito bom. Vamos dar um bem-vindo? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O Senhor vos abençoe, vos guarde, sintam-se bem. Estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apresentar também, vocês não conhecem, mas de repente, né, alguém que não conhece, o pastor Moisés. Pastor Moisés, eu estou apresentando porque ele é de casa, mas ele está destacado para uma missão lá em São Paulo e ele recebeu a incumbência da Convenção Geral, já que ele é o presidente da CEA-DESPEL, e como presidente da CEA-DESPEL ele foi eleito lá o presidente de todas as convenções do Sudeste. São 22 convenções que tem em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E ele é o que está presidindo essas 22 convenções nessa região. Então vamos orar por ele, e é isso que estamos feitos, para Deus dar força, sabedoria para ele resolver os problemas e estar na orientação. Mas que se Deus colocou é porque Deus vai dar a condição. Amém? E ele falou uma coisa aqui que eu falei que a Adna ninguém conhece. Ele disse: não é assim não, porque onde eu chego eu falo que eu sou da Adna. Então a igreja está sendo conhecida por aí, porque pelo menos no Sudeste, onde ele chega, ele fala que... Moisés, Deus abençoe, é uma alegria muito grande ter aqui. Ele veio para as nossas reuniões, já que ele pertence inclusive à diretoria eclesiástica, etc. E mesmo com as ocupações, nas nossas reuniões, ele sempre está aqui. Que Deus abençoe. Aliás, não falta. Tem dirigentes que faltam, alguns faltam, mas ele nunca faltou. Nunca faltou. Obrigado, Moisés. Deus abençoe. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse, esse disse foi Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome.
levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me, pois, como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ei, você mesmo, já se cansou da sua vida? Bom, você já se cansou da sua rotina? Muitos dizem que só podemos desfrutar da nossa herança após a morte do nosso pai, uma herança que está guardada para nós. Então, já que está guardada, por que não desfrutar dessa herança hoje? Então, eu fui de frente para o meu pai e falei: eu quero toda a minha herança agora. Foi isso que o meu filho mais novo me disse. E tudo que eu podia fazer era pensar: ei, rapaz, você é muito novo, por que você quer a sua herança agora? Mas ele é meu filho e eu o amo. Então, concordei. Fiz o que me pediu e entreguei a sua parte na herança e disse: se você acha que consegue ter uma vida melhor sem mim, sem a tua família, então, que assim seja. Sabe o que ele fez? Eu peguei aquele dinheiro e saí correndo. Um lugarzinho chato, não tinha ninguém para conhecer naquele lugar. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Meu filho se perdeu. Eu o amo tanto, mas ele não foi sábio. E logo depois que saiu de perto de mim, se envolveu com pessoas que não são assim tão legais e que só estavam interessadas no dinheiro dele. Não, elas eram pessoas legais, sim. E elas não gostavam só do meu dinheiro, elas gostavam sim da minha amizade, de ter eu como seu amigo. A questão é, quando eu saí da presença do meu pai, aí sim eu pude viver a minha vida, comprar as minhas roupas, fazer tudo que eu queria com os meus amigos. Eu comia como um rei, eu tinha de tudo, até o dinheiro acabar. Logo no período em que nosso país passava por uma grande tribulação. Não havia nenhum emprego, não havia mesmo. Eu procurei tanto até que eu encontrei, e assim eu me tornei um gerente. Bom, me tornei um sócio. Ok. Eu me tornei um peão. O que significa? Significa que eu fui cuidar de porcos. Isso mesmo, fui cuidar de porcos. E por muitas vezes, na fome, eu comia o que os porcos comiam, aquela lavagem. Mas um dia eu pensei profundamente em tudo que eu tinha, em tudo que meu pai me deu, em como eu era na minha vida com meu pai. E realmente não era fácil, confesso, mas nunca me faltou nada. Todos os dias eu pensava que o meu filho poderia voltar para casa, e no meu coração eu só orava e tinha fé
que ele estava bem, que ele estava em segurança, que nada lhe faltava. Eu nunca desisti dele. E em minhas orações eu sempre orava por ele. Eu sabia que um dia ele iria voltar para casa. Casa. O empregado do meu pai vivia muito melhor do que eu vivia naquele momento, naquela situação. Muito bem melhor do que eu estava vivendo. Então, eu fiquei pensando: mas e se nunca cair a ficha dele? E se ele nunca mais voltar? Será que o verei novamente? Novamente passava pela minha cabeça se eu deveria voltar para a casa do meu pai. Foi aí que eu tive uma grande ideia. Mas será que ele me aceitaria como filho dele novamente? Então eu perguntaria para ele se eu poderia ser um dos seus empregados, pelo menos, talvez. Talvez, ó meu Deus, talvez hoje seja o dia em que o meu filho vai voltar para casa. Talvez hoje eu o veja entrar por aquela porta. Isso era o que eu repetia para mim todos os dias. Era um lindo dia e eu acordei e pensei bem: o pior que me pode acontecer é voltar para aquele trabalho com os porcos. O não do meu pai eu já tenho. Era realmente um lindo dia e eu estava sentado na varanda de casa. Foi quando, de repente, eu o vi. E eu vi, meu pai estava sentado naquela varanda da casa, e quando ele me viu, ele tentava descobrir se era realmente eu. E quando ele me reconheceu, eu pensei se ele iria realmente me aceitar, e se eu ia chegar lá, e se ele me falasse: eu te avisei. Eu te avisei. Esta era a última coisa que passava pela minha cabeça. O meu filho, oh meu Deus, o meu filho estava voltando para casa. Eu sabia que ele iria voltar. Eu sabia. Eu sabia que essa era uma péssima ideia, que eu não deveria ter feito isso. Então eu fiquei parado. Ele ficou lá parado? Eu não conseguia me mover. Eu não podia ficar ali parado também. Então meu pai correu. Ele realmente correu. Eu nunca tinha visto meu pai correndo, como uma criança ansiosa, olhando nos meus olhos. E foi aí que eu percebi que meu pai queria muito me abraçar. Eu corri. Eu percebi que fazia tempo que eu não corria. Mas algo me falava: corra, o seu filho está voltando para casa. E ali estava ele, chorando em lágrimas de alegria. Foi aí que eu o abracei. Glória a Deus. Muito bom. Louvado seja Deus. Eu queria pedir já para o grupo de intercessão, já está aqui. Mas nós temos aqui duas cartas de mudança da Assembleia de Deus dos Despraiados. A nossa irmã Franciele Silvana Lino e filha Cristine Schuster. Onde estão? Carta de mudança. Vamos receber como membros da igreja? Amém. Deus abençoe. Está aqui. Assembleia de Deus, como Ademate, Despraiado. Amém. E também, da mesma igreja, Josias Almeida de Souza e Jucineide Ferreira Gomes de Souza, e o filho Tiago Gomes Vieira. Onde estão? Glória a Deus, outra família. Vamos então, como carta de mudança, receber como membro da igreja. Na verdade estão voltando. Vamos recebê-los como membros. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. É isso aí. Muito bem. Sejam bem-vindos.
Pedido de oração. Luiz Carlos pede oração por uma causa na justiça. E Jucimeire pede oração pela vida de Letícia, que perdeu a sua mãe. Também eu não está aqui, mas a Luísa, esposa do pastor Mário Márcio, hoje perdeu seu genitor e está ocorrendo o velório deles lá. Vamos orar para Deus consolar o coração deles. Nós vamos ver agora a nossa intercessão e, como sempre, quem mais deseja oração, quem deseja oração, vamos estar orando aqui pela igreja, pelos que estão online, por toda a Adna, mas também, principalmente, pelo Brasil. O Brasil necessita das nossas intercessões para que o Senhor continue no controle da nação, porque é isso que nós queremos. O Brasil tem um projeto de Deus. E eu sempre repito isso, eu ouvi isso em 1978, quando aqui cheguei. Que o Brasil, na verdade, todo mundo estava chorando pela divisão do Estado, mas que o Estado do Mato Grosso iria alimentar o mundo, que era uma coisa difícil, só tinha mato aqui, Mato Grosso do Sul é quem produzia. E o Senhor falou naquela época que Mato Grosso iria alimentar o mundo, que o Brasil iria evangelizar o mundo nos últimos dias. E tudo que está acontecendo no Brasil é para que essa promessa se cumpra. Eu cheguei a 40 dias nos Estados Unidos, fiquei assombrado com a esperança dos Estados Unidos para o Brasil. O Brasil é a esperança do mundo. Antes nós éramos considerados, entendeu? O prato na mão. Hoje nós somos a esperança, o maior elogio. E só nós do Brasil parece que não entendemos isso. Mas é Deus que está fazendo para que as portas do mundo se abram para que nós possamos evangelizar. Você sabe que desculpe, né, o tempo. Você sabe que chega algum americano aqui, você joga tapete, né, por causa do conceito da nação. Todo mundo recebe. Mas isso está acontecendo e vai continuar acontecendo com o nosso Brasil. As nações do mundo jogar tapete para nós entrarmos lá e falarmos de Jesus. Amém? Mas dentro dessa promessa, dessa profecia, nesse dia, disse também que haveria um grande avivamento aqui em Cuiabá. E o projeto do grande templo foi em vista dessa profecia, para construir um grande templo, porque haveria um grande avivamento. Eu creio que nós já estamos vendo algumas coisas, mas a igreja precisa posicionar-se para segurar essa promessa e viver isso aí. Tem pessoa aqui que ouviu isso, eu tenho certeza. Não é, irmã Fina, irmã Josefina, acho que a senhora ouviu essa profecia, a senhora sabe disso aí. Eu estou falando algo que a senhora ouviu isso aqui. Algumas pessoas que eram crentes assim, mais antigos na Assembleia de Deus, ouviram isso aí. E nós precisamos lembrar as promessas para que nós possamos vivê-las. E chegou o momento de viver, amém? Então vamos orar pelo Brasil, pelo Estado, amém? Quem puder dobrar os joelhos, assim o faça. Quem não puder, mesmo sentado, nós estaremos orando. Vanessa Camargo, ela pede oração pelo seu trabalho. Grupo de intercessão. Pai querido e eterno, o teu filho, quando estava conosco na terra, fez um trabalho extraordinário, Senhor, de trazer o evangelho para eles e operar maravilhas e prodígios. O teu filho, Senhor, curava os enfermos, operava maravilhas, expulsava os demônios, e era uma bênção a presença do teu filho. Teu filho partiu, está no céu à destra de ti. E daí, Senhor, Ele continua ouvindo a nossa oração, continua ouvindo a nossa súplica. Por isso, com coragem, nós adentramos nas portas dos céus para falar, Senhor, que desejamos uma bênção especial em favor de todas as pessoas que estão enfermas. Que haja, Senhor, libertação
da enfermidade, repreensão de operação maligna, e que as vidas possam crescer e serem tocadas poderosamente pelo Teu Espírito Santo. Cremos, Senhor, e te rogamos e desejamos que nesta noite atendes os pedidos de oração aqui trazidos, para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém, Senhor. Senhor amado, nós te pedimos, Pai querido, abençoa, meu Deus, esta cidade, abençoa, meu Deus, este estado do Mato Grosso, abençoa, Pai querido, este país, abençoa esta nação, meu Deus. Pai querido, que as Tuas promessas se cumpram sobre nós, Senhor. Todos os Teus projetos, todos os Teus sonhos, Senhor, se cumpram em nós, Senhor. Que nós possamos ver, Senhor, as Tuas maravilhas aqui na terra dos viventes, Pai. Porque esta nação há de ser, meu Deus, uma nação de profetas, Pai querido. Aqui há de ser, meu Deus, o Teu lugar, Pai, um lugar de bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes, meu Deus. Pai, abençoa as autoridades que estão sobre nós, Senhor. Dá-lhe, Senhor, do Teu entendimento, meu Deus. Dá-lhe, Senhor, capacitação, meu Deus. Fala com eles, Senhor. Que sejam tementes a Ti, meu Deus. Que sejam tementes a Ti, Senhor. E que façam o melhor por este país, Senhor. Que não permitam que se esvaiam as riquezas deste país, Senhor, mas que elas sejam usadas em benefício do povo e do crescimento, Pai querido, deste país, no progresso deste país, Senhor, e no crescimento desta nação, Pai. Abençoa, meu Deus, grandemente, Pai. Te pedimos também, Senhor, abençoa o Teu servo, Senhor, o anjo desta igreja, que está se deslocando, Senhor, em viagem, Pai, para exercer o seu trabalho em terras distantes, Senhor, juntamente com a sua esposa, irmã Eliane, Pai. Leva-os em paz, em segurança, em saúde, Senhor. Ajuda-os, Senhor, capacita-os, Senhor, onde quer que estejam, Senhor, que seja a Tua voz a se manifestar através deles, Senhor, e que tudo que há de bom que o Senhor tem preparado, meu Deus, seja realizado, cumprido em suas vidas e na vida da Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apesar do
Deus. Este hino, pastor Moisés, certamente com os 8, 9 anos, que já tocava, né? Você tocava, era pistão? Vários instrumentos. E ele fazia os ar livre, e esse era o hino que a gente até, não é? Ele tocava isso aí. Eu lembro que quando éramos jovens era o hino das praças, né? A banda de música cantava isso aí para chegar nas praças, porque na verdade é uma oração. Esse hino na verdade é uma oração. Aí ele começa exatamente, né? Que é a petição nossa. Então nós precisamos esses valores. E o pastor Moisés me lembrou de outro que nós cantávamos, e às vezes eu viajava com criança em cima de caminhão, que podia, né, naquela época, andar em cima de caminhão, botavam umas tábuas, e a gente saía pela rua cantando: meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. A gente tem que remover isso aí, né? E às vezes temos que orar pela pátria, pedir, são coisas lindas, né? Que nós precisamos resgatar isso aí, porque, sabe, a maioria dos crentes não sabe. A gente canta aí esses hinos, estão inventando, o pastor Edivaldo está inventando. Não, meu filho, isso faz parte da harpa cristã, tem mais de, é centenário, aliás, século, foi hino de 1800 e alguma coisa, mas enfim, eu não posso falar muito, porque aí eu vou ter. Bota aqui 2 gasofiláceos, por favor, e nós vamos verbalizar a palavra de Deus. Vamos todos verbalizar a palavra, porque a Bíblia diz que o Senhor fala: a minha palavra não volta vazia. Eu quero chamar Ledequias e o Marcel para estar aqui confirmando a palavra que nós vamos verbalizar, que não é a palavra minha nem sua, é a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Se você crê, viva isso. Pai, acabamos de verbalizar a Tua palavra e ela não volta vazia. Por isso, Senhor, os Teus filhos estarão dizimando, ofertando, semeando, crendo na palavra, no que Tu falas. Tu és fiel para cumprir. E nós estamos aqui no Teu altar concordando que essa bênção, Senhor, se cumpra na vida de todo aquele que é fiel a Ti. Não só os que aqui estão presentes, mas também aqueles que estão em casa, aqueles que estão realizando a sua semeadura através de transferências oficiais dos bancos. Todos sejam, portanto, abençoados e recebam o cumprimento dessa palavra em suas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Enquanto o Asaf louva, você sai do seu lugar e traz seu dízimo e sua oferta. Aleluia, vamos adorar ao Senhor Jesus. Creia que tem um Pai que cuida de você. Creia que tem um Pai que está ao teu lado, e Ele tem um enorme carinho por você. Ele cuida de você. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio
se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas eu prefiro confiar sem entender. Vamos ficar de pé, vamos. Eu creio em ti. Louve ao Senhor assim. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Ele está olhando pra você e espero em ti. Quando você sente medo, olha o que ele faz. Do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu tenho tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. Sabe por quê? E depois tem novidade pra você. Eu cuido. Deixa o Pai cuidar de você. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Pode começar a sorrir, porque Ele tem bênção para a tua vida. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Sabe por quê? Da tua vida Ele está cuidando. Eu cuido. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele cuidar da tua vida nesta noite. Descansa nos braços dEle. Deixa Ele pelejar por você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Ele está cuidando. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Espere a sorrir. Ele cuida de você. Eu creio em ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Azaf. Deus abençoe vocês. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a mensagem, mas vamos passar a nossa agenda. E após a agenda, o pastor Moisés estará nos abençoando.
Vem aí, Vigília das Mulheres, florescendo no deserto. Dia 19 de agosto, a partir das 22h30. Oração, louvor e a palavra de Deus. Com as missionárias Ana Cláudia, Débora Marques e Rose Ribeiro. Louvor com as cantoras Amanda Tavares e Gleice Silva. E a participação especial Filhas de Sião. Realização Adina Mulher. Segunda, 19h30, Culto da Vitória. Participe da campanha Pais de Joelhos, Filhos de Pé. Terça, 19h30, Culto da Palavra. Fortaleça sua fé pelos ensinamentos da Palavra de Deus. Quarta, 19h30, Culto de Libertação. Venha buscar os milagres de Deus para a sua vida. Quinta, 9 e 14 horas, Círculo de Oração. Este é o dia em que as mulheres de Deus irão abençoar a sua vida. Sábado, 19h30, muito louvor e adoração com Adina Jovem e Adina Teen. Um encontro diferente. Geração 316. Domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Aprimore o seu conhecimento estudando sobre as sutilezas nos ataques contra a Igreja de Cristo. E às 16 horas, venha fazer parte de um momento reservado com Deus. Vamos juntos interceder por nossa família, nossa igreja e pelo nosso Brasil. E às 17 e 19 horas, 2 cultos de celebração. Venha com a sua família tomar posse das bênçãos de Deus. Igreja Adina, levando você para o caminho certo. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito alegre, muito feliz em poder estar aqui com os senhores. Estivemos juntos na semana inicial do mês de abril, quando participamos do aniversário da igreja. Estivemos aqui com muita alegria. E ontem estivemos participando da reunião ministerial. E com muita alegria passamos esses dias aqui, acompanhando os irmãos, conversando com o meu pastor, e muito feliz em poder estar aqui com o senhor. Deus abençoe. Quero informar aos irmãos que a nossa Assembleia Geral Ordinária da CIADESPEL, no último dia 12 de abril, reelegeu o pastor Moisés Rodrigues como presidente. E entre os vice-presidentes, um deles chama-se Edivaldo José Gonzaga de Mello. Está pastor presidente desta igreja. E nós temos muito prazer, muita alegria em poder tê-lo em nossa companhia. Muito bem. Eu vou tratar de um assunto com os irmãos que se chama a oração de um líder. Mas antes de que eu faça isto, eu vou cantar um hino, porque eu não quero perder a fama aqui, que eu já tinha conseguido, que eu sou o cantor dos hinos velhos, que ninguém gosta de cantar. Então eu quero manter essa linha cantando um hino velho, não é? Mas na minha voz é a primeira vez que os senhores vão ouvir. Eu estou meio afônico, mas vamos ver se a gente consegue. É uma música italiana, com a letra em português, e fala de Jesus. Que bela história de excelsa glória, nasceu o Salvador, eterno Redentor. Nasceu humilde
desprezado e pobre, varão de lágrimas e grande dor. Que amor profundo, fiel e adoro, és minha vida, meu Redentor. O Rei da Glória veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Dom admirável, tão incomparável, de plena salvação, eterna redenção. O sol divino brilha no caminho, e sua luz iluminará meu coração. Que amor profundo, fiel e adoro, és a minha vida, meu Redentor. O Rei da Glória veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Amém. É velho, né? Pode não ter saído bonito, mas é o velho. Que bom. Graças a Deus. 2 Crônicas, que o nosso tempo é curto. 2 Crônicas, capítulo de número 6. Verso de número 12. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. E orou, verso 14. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham diante de ti, de todo o coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, que lhe prometesses, porque tu, pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze o teu servo Davi, meu pai, o que prometestes, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim. Agora, Senhor, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Bom, esse é um prólogo, um introito da oração, quando o nosso querido irmão Salomão, num dia da grande festa, uma festa transcendental, na época era qualquer coisa extraordinária, alguém poder fazer uma obra maravilhosa, e ele conseguiu fazê-lo ao construir o templo do Senhor em Jerusalém. Então, nesse instante, ele está abrindo na oração, com a demonstração do prazer, da satisfação, de reconhecimento de Deus, porque fora Deus quem prometera que haveria de ocorrer esse fato. Diz a Bíblia que o pai dele, já quando morreu, deixou tudo pronto, todo o material
todo o dinheiro, toda a reserva para que ele pudesse executar. Então, em executando, ele estava engrandecendo primeiro o nome do Senhor e, em segundo lugar, o nome do seu filho. Ele está também aqui preocupado com o povo que vai assistir o culto, com o pessoal que vai à igreja. Então ele faz uma demonstração de que o lugar mais importante, mais significativo para mim e para o irmão era na casa do Senhor. Naturalmente não era como nos nossos dias, que nós podemos nos reunir todos os finais de semana. Alguns até podem participar de todos os trabalhos da semana. Era periódico, mas aquele periódico fazia com que o coração de cada um deles se alegrasse e se abrisse, porque estavam na casa do Senhor, adorando o Senhor. Continuando a oração, ele começa a se lembrar do que ele precisa para o povo. E ele diz assim: Senhor, verso 19, atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Lá vai. Que os teus olhos, Senhor, estejam dia e noite abertos sobre esse lugar, de que dissesses que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica, Senhor, do teu povo, que fizeram nesse lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. A igreja tinha um objetivo, na visão de Salomão, de fazer a agregação, a aproximação do crente com o Senhor. Porque o povo de Israel não era diferente de nós. Conquanto eles tivessem a chamada e a promessa de Deus lá desde Abraão, quando o Senhor disse que o povo de Israel seria o seu povo, a nação escolhida, era um povo que também era desobediente, gostava de errar, submetia-se a deuses estranhos, e era muito difícil. E o rei daquele povo entendeu que ele precisava orar para que Deus perdoasse o povo. Hoje nós temos a mesma obrigação, pregamos o Evangelho, falamos de Jesus, que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo, que Ele está preparando moradas na eternidade para que todos sejam arrebatados. E às vezes esquecemos de dizer: todas as vezes que você pecar, você precisa pedir perdão. Não ensinamos isto. Não é por descaso, é porque achamos que já todo mundo sabe que tem que ser assim. Mas ninguém consegue fazer isso prontamente sempre. O pastor falou ontem aqui sobre esse assunto, em outra esfera, mas nos disse que o perdão e o andar de acordo com a palavra, no que diz respeito à lealdade, é necessário que haja pedido de perdão, reconciliação. Quanto mais para a igreja do Senhor, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, não precisa estar pronta e à disposição para dizer: eu reconheço que eu errei. Se bem que esta é uma frase dificílima de ouvir em quaisquer circunstância da vida. Ninguém nunca erra, não é? Mas o crente sabe quando erra. A nossa consciência, se somos salvos de verdade, temos uma consciência, essa consciência grita: opa, você errou aí. Então nós temos que arrepender-nos do nosso pecado. E na oração de Salomão ele está dizendo: Senhor, se algum deles pecar e confessar, perdoa. A casa era feita para que as pessoas que lá fossem entrassem, levassem consigo todas as suas transgressões, mas quando orassem ao Senhor, Ele os perdoaria a todos e saíram dali abençoados. Verso 32. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido,
vindo com ele e orando nesta casa. Então, Senhor, ouve desde os céus, do assento da tua habitação, e conforme tudo faça com que o estrangeiro te suplique, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel, a fim de saberem que pelo teu nome esta casa é a casa que edifiquei para ti. Naturalmente, ele estava interessado, não que houvesse uma divulgação da grande proeza dele. O que ele desejava é que aquele esforço ali feito fosse para que o povo estranho, que não tinha nada como o povo de Israel, pudesse também saber do que Deus faz com o seu povo. E entender que também pode mudar, que também pode reconhecer e que pode ser o mesmo povo. E nós vamos dizer, mas isso não é possível. É verdade, do ponto de vista do povo de Israel é impossível. Você não vê um israelita dizer que ele é brasileiro, ele sempre dirá, eu sou judeu, não é? E eles não deixam ninguém dizer que alguém é judeu se não for. É o povo, nós somos o povo escolhido. Então, esta premissa eles têm. Mas a oração de Salomão ultrapassa isso. A sabedoria dele o levava a raciocinar muito além. Então ele dizia, Senhor, possivelmente passará por aqui o estrangeiro e tomará conhecimento desta obra. E se ele quiser ficar conosco, ó Senhor, perdoa, prepara. Isso tem uma importância significativa e boa para nós do ponto de vista de Jesus, não é? De Jesus, porque vejam, irmãos, quando o Senhor Jesus é levado ao Gólgota, aí o véu do templo abre-se de alto a baixo. Eu gosto disso, a coisa mais bonita que eu vejo no sacrifício de Jesus, tirando o efeito, a beleza histórica, é o véu do templo abrindo-se de alto a baixo. E os meus mestres da palavra de Deus, eu tive grandes mestres, eles me ensinavam que aquilo tinha um simbolismo. Porque o sacrifício de Jesus era feito para Israel. Mas como Israel não recebeu o Senhor Jesus e o levou à cruz, quando ele está na cruz morrendo por aqueles a quem ele deveria salvar, o véu do templo abriu-se e estendeu a oportunidade de salvação para todos os povos. E lá no templo de Salomão ele está orando, o estrangeiro quando vier na tua casa. Eu sou estrangeiro. Eu sou brasileiro, moro a 12 mil quilômetros de Israel. Se eu chegar lá, eu serei apenas um visitante. Mas o meu lugar de adoração, se eu for até lá, está garantido. Não é? Derrubaram o templo, mas o templo não são as paredes. O templo é o sentimento ardente, maravilhoso que habita em nosso coração. E o evangelho se estendeu a todos os povos e a todas as nações. E finalmente, ele diz, Senhor, quando o teu povo pecar contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares, é o verso 36. Pode ser até o 35, eu vou voltar. 35, ouve então, Senhor, desde os céus, a oração e a súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que aqueles que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornem a si e se convertam, e na terra do cativeiro a ti supliquem, dizendo, Senhor, perversamente pecamos e fizemos impiamente uma vida ímpia. E se converterem com todo o seu coração, com toda a sua alma, na terra do cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da cidade que escolhesse desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração, as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo,
que houver pecado contra ti. Interessante, a oração de Salomão parecia um culto de salvação, né? Parece que ele descobriu, ou ele sonhou, o Senhor revelou-lhe, que o povo que ele dirigia era um povo totalmente incrédulo, rebelde, que tinha perdido toda a nação de uma vida espiritual, de uma vida de santidade, porque era o povo de Deus, o povo escolhido, assim tinha que sê-lo. E ele então faz essa lavagem de roupa suja na família, em plena oração, para despertar a chamada de cada um. E depois dele falar sobre 3 vezes seguidas sobre o perdão, perdoa, Senhor, se arrepender, perdoa, Senhor. Aí ele diz: agora, meu Deus, estejam os seus olhos, 40, abertos, e os teus ouvidos atentos à oração desse lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra no teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Os santos somos nós. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Eu li como se fosse um final de oração só de dor, que desejou que Deus olhasse para aquele povo como tinha olhado para ele. Ele diz: o Senhor tem feito tudo por mim, eu quero que Ele faça tudo pelo meu povo. E abatidamente ele faz esse final de oração. Ele não diz amém, ele apenas diz: Davi, teu servo, meu pai, as suas misericórdias. Pastor Edivaldo, toda vez que a gente inaugura um templo novo, quase todos os pastores aproveitam então o capítulo 7. Depois desta oração gloriosa, que os irmãos depois peguem em casa, leiam várias vezes, vão gostar. É uma história lindíssima. Nós costumamos, quando chega no final do verso 42, a dizer que aquela casa que está sendo inaugurada, que é o caso, é uma casa que tem que ser abençoada e estar cheia do poder de Deus. E nós lemos o primeiro verso do capítulo 7 e diz assim: e acabando Salomão de fazer a oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o seu rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Eu imagino, como crente pentecostal, eu nasci já numa igreja pentecostal, que o assombro que surgiu sobre o povo, quando depois de uma oração tão poderosa, Deus confirma, invadindo aquela casa com a sua glória. Diz que é tão forte o calor da manifestação da glória de Deus, que os homens, os sacerdotes, não conseguiam entrar, ficaram do lado de fora. Dentro só havia a glória do Senhor. Por que será que nós não começamos também, desde logo, a fazer com que o nosso culto não seja um culto só de adoração? Claro, a nossa obrigação é adorar ao Senhor, porque nós éramos pecadores, vivíamos no mundo sem Deus, sem paz, sem salvação, e Ele transformou a nossa vida e trouxe aqui para servi-lo e adorá-lo. Mas a glória do Senhor precisa estar continuamente sobre nós, e o lugar da glória do Senhor é na casa, é a casa do Senhor, não é? E eu estou crendo que Deus vai poder fazer isso na minha vida, fazer com que eu me lembre sempre que a minha casa é a casa do Senhor, e em mim deve estar a glória do Senhor.
devemos pedir isto, né? Eu estou fazendo isto. Mas eu quero fazer um paralelo, em outra ocasião, que a glória do Senhor desceu e se revelou. Pode achar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aliás, capítulo 2, verso 1, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Não foi o vento que veio, foi o som. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E visto por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. De tal sorte que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Na nossa esfera, no nosso campo, quando vimos a casa do Senhor, é para recebermos o poder do Senhor. Estamos vivendo uma era diferente da Israel. Israel servia ao Senhor pela lei, nós servimos ao Senhor pela graça. Israel recebia a glória do Senhor através dos juízes, dos profetas, dos reis, mas nós recebemos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está entre nós, na nossa vida, nos agindo conosco. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador, somos batizados com o Espírito Santo se buscarmos, porque a promessa foi feita para mim, para você e a tantos quantos crerem que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. Há, entretanto, uma linha de pensamento que diz que não é assim, não é para nós. O Espírito Santo era só para a igreja primitiva e atendeu apenas às necessidades daqueles 120 irmãos que foram batizados com o Espírito Santo. Mas no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, eu encontrei aqui uma passagem linda. Diz que quando o apóstolo, capítulo 19, quando o apóstolo Paulo passou por todas as regiões superiores, chegou à cidade de Éfeso e encontrou ali alguns discípulos. E perguntou-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. E então perguntou-lhes: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. E aqueles que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aquela bênção não é só para aquela igreja que Jesus salvou. Aquela bênção é para você, é para nós aqui. Eu me lembro quando eu era, já contei isso aqui para os irmãos, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, não há razão para repetir. Nós íamos para o culto de terça-feira, que aqui chama-se o culto da palavra. Na igreja que meu pai era pastor, era chamado culto do ensino, não é? Que é a mesma coisa, o ensino e a palavra é a mesma coisa. Então a gente tinha meia hora de oração de joelho, antes da palavra. E todos vinham e ajoelhavam-se. Não era que vamos orar de joelhos aqui 10 minutos. E todo mundo fica orando, mexendo os lábios. Alguém escutou alguma coisa? Não. Aqueles irmãos oravam assim: Senhor, eu estou aqui na tua casa, na tua presença. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu estou com enfermidade. E ele falava isso em voz alta. Aí você me pergunta: mas Jesus é surdo? Não, Jesus não é surdo, Ele quer ver a sua manifestação, como é que você reage. E naquela época, era difícil um culto de terça-feira que Jesus não batizava pelo menos um irmão com o Espírito Santo. Aí, os pastores entenderam que deviam fazer um culto especial, e fizeram. O culto chamava-se culto de vigília. Começava às 11 horas da noite e ia até às 5 horas da manhã.
E a igreja se reunia toda lá. Os irmãos batizados com o Espírito Santo oravam para ser renovados. Queriam força dos céus. E os demais buscavam o batismo com o Espírito Santo. Cada 40 minutos de oração, Jesus batizava 1, 2, 3 irmãos. Fazia um intervalozinho para descansar o joelho. Cantava-se um hino e os irmãos testificavam que Jesus havia batizado com o Espírito Santo. Ah, queridos, que culto de vigília extraordinário. Às 5 horas da manhã, quando você ia para casa, tinha irmãos que saíam pelas ruas falando línguas estranhas. Era quaisquer coisas de extraordinárias que a gente assistia. Mas hoje ficou difícil. Nós fazemos o culto de vigília hoje, pastor Edivaldo, e nós contratamos preletores. Batismo com o Espírito Santo não é pregando a palavra, é orando. Então nós não buscamos mais o batismo com o Espírito Santo de joelhos. Nós apagamos da nossa mente esse culto de vigília, e quando nós nos reunimos para receber o batismo com o Espírito Santo. É por isso que esse milagre acontece ocasionalmente. E eu queria nesta noite, como servo do Senhor, que pode de alguma maneira dar essa sugestão, esse conselho: voltemos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Abramos a nossa mente, o nosso coração, que o nosso culto seja sempre adoração ao Senhor e buscando dele a bênção do batismo com o Espírito Santo. Se é assim, nós poderemos ter uma igreja muito mais poderosa do que ela já é. Se nós já estamos vencendo as dificuldades, as lutas, as provações, poderemos vencê-las muito mais se formos todos movidos e tocados poderosamente pelo Espírito Santo. Vamos começar a orar para que Jesus batize com o Espírito Santo. Não meia dúzia. Às vezes a gente briga. É o meu serviço na convenção. Eu vou acabar já, está encerrando. Às vezes a gente briga e é o meu trabalho na convenção. Se o irmão não for batizado com o Espírito Santo, não é consagrado a presbítero, nem evangelista e a pastor. E se ele não for batizado, também não é eleito a diácono. E agora as mulheres, se ela não for batizada com o Espírito Santo, não se elege a diaconisas e nem missionárias. Então, por que brigamos só com esses irmãos que almejam a liderança, e a igreja toda não pode ser uma estrutura de fogo sempre total, de tal forma que o Espírito e a glória do Senhor estejam permanentemente na igreja, e o pecador, quando entra por ali, já vai sendo tocado pelo Espírito. Haverá salvação de almas, milagres e maravilhas, porque a igreja está sob a presença do Espírito Santo, de uma maneira toda poderosa e gloriosa. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Amém, louvado seja Deus. Eu não poderia, de forma alguma, terminar sem fazer um convite. E o pastor Moisés veio com a história que o convite ao arrependimento e ao servir a Deus já foi lá atrás, não é? E se for mais atrás também existe, né? Quando Abraão foi chamado para que através dele toda a terra, não foi só os judeus. Então a salvação é para todos e nós fazemos parte. E quem ouviu a mensagem, tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça sinal com a sua mão. É uma oportunidade. E se tiver alguém que na caminhada deu uma parada e quer continuar, também é momento. Temos alguém? Se não temos, que Deus abençoe. O pastor Moisés, nós temos que orar por ele. Ele tem trabalhado muito. E hoje ele preside o conselho das convenções do Centro-Oeste da CGADB. Sudeste, Centro-Oeste, aqui, Sudeste. São 22 convenções no Centro-Oeste e ele está presidindo elas. Então é um trabalho árduo e que nós precisamos orar para que Deus dê fôlego e dê condições para ele estar nessa liderança no Sudeste. Amém? Então vamos orar por ele, que Deus tem usado ele. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Que os pais sejam todos abençoados. Amém?
Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que realizaste em nossas vidas nessa noite, pela palavra, Senhor, de despertamento para que nós busquemos que o Teu Espírito Santo esteja no total controle de nossas vidas, porque para isso Ele foi enviado. E nós precisamos entender, compreender, saber e sentir isso aí. Que possamos ter a vida totalmente mudada. No nome de Jesus, que essa palavra nos desperte a sermos realmente crentes melhores. Agora, Pai, queremos profetizar na vida de todos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de milagres, que Tu estejas atuando nas áreas que os Teus filhos necessitam de uma atuação poderosa da Tua parte, na vida deles. Faça isso, Senhor, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido na terra e que possam reconhecer o Teu poder e as Tuas providências e Te adorar e louvar o Teu nome, porque só Tu mereces honra, glória e louvor. Leve os Teus filhos em segurança para os seus lares e continues a guardar e a proteger aqueles que se encontram em casa. É assim que oramos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a todos.